Pessoal, os que já são nossos alunos ou estão chegando na escola agora, seja bem-vindo. Isso é uma live que eu estou fazendo tanto para os alunos quanto para aberta também, para os ex-alunos, para pessoas que estão conhecendo nosso projeto agora. Realmente a ideia é bater um papo com vocês exatamente nesse turbilhão que vem acontecendo, né? Muitas notícias, a coisa é séria, a gente não pode menosprezar o problema, é sério, o problema é muito sério, mas também a gente tem que, eu acho que nos unirmos para que a gente consiga ficar mais forte para passar por esses problemas, né? Então eu como escola, né, como uma pessoa que divulga conhecimento, que agrega pessoas, eu me sinto na obrigação de ser um apoio mesmo, um amigo, colocando à disposição a nossa instituição como um apoio para todos. Quando a gente está passando por alguma situação, quando a gente está sozinho, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil quando a gente está sozinho. Então, aqui na escola, né, agora com essa turma agora, a gente está completando 586 alunos nesses menos de 3 anos, tanto no curso de pintura, instalação de cerâmica, carpintaria, tivemos cursos também de leitura de projetos, outros alunos também que vieram para a escola se prepararem para tirar a sua licença do CSL, Construction Supervising License, para ter a licença de General Contractor. Então a gente acabou criando uma grande família. Esses 586 alunos tornaram-se meus amigos e criaram amizade aqui dentro da escola. Fora os 4.000 que eu consegui conversar nesses 4 anos, desde quando eu tive a ideia, comecei a conversar com pessoas. Então realmente eu me aproximei muito de muita gente, tá? E fico muito grato pelo carinho que todo mundo tem comigo e com o projeto. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre planejamento. Por que numa hora dessa de crise geral, né, a gente tem o problema em si do coronavírus e tem em volta toda uma expectativa de que vai ser criada uma grande crise econômica, como que a gente vai fazer para sobreviver. Isso tudo aflige a gente. Isso aflige a gente fica sem saber o que fazer. Mas, crises, claro que essa é sem precedente, mas crises sempre ocorreram. Crises sempre ocorreram, tá? No Brasil, em todo o mundo. Provavelmente a gente veio para cá porque o Brasil teve alguma crise e a gente teve a oportunidade de vir para os Estados Unidos. Então, crise sempre teve. Agora, o que diferencia uns que, depois que a crise passa, é cíclico, né? A crise passa. O que diferencia quem teve melhores resultados pós-crise é o posicionamento diante da crise. Posicionamento diante da crise. Como você viu a crise? Como você enfrentou a crise? E nada melhor do que enfrentar qualquer desafio nos preparando. Não adianta aprender a instalar cerâmica, aprender a fazer carpintaria, ter a licença do CSL para ser um General Contractor, se você não tiver um planejamento, um bom plano. Tem que ter um bom plano. Se você não tiver um bom plano, você pode saber o que você quiser. O mundo pode sair da crise, mas se você não tiver um bom plano, parece que a crise para você nunca terá fim, tá? Então é muito importante, mesmo que você está vindo fazer um curso de carpintaria ou de instalação de cerâmica, é muito importante você ter essa visão de planejamento. Para que você está fazendo um novo curso? Como você vai aproveitar esse novo curso para passar por essa crise, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre planejamento e visão de futuro, tá? Uma coisa que eu sempre falo com os alunos ou com outras pessoas que visitam a escola é o seguinte: a gente não pode achar que o que passou, o que a gente fez no Brasil, o que a gente fazia antes de vir para essa nova profissão,
a gente esquecer isso. Você não deve esquecer o que você já fez. Ok, que você não quer trabalhar mais naquela área, não tem problema. Mas você deve trazer para cima da mesa, você está indo para uma nova batalha. Você deve trazer para cima da mesa todas as armas que você adquiriu, todos os conhecimentos, todas as habilidades que você adquiriu durante sua vida toda para você lutar essa próxima etapa. Lutar essa próxima etapa, tá? Meu caso, por exemplo, por que eu tive essa ideia de criar a Escola da Construção? Porque eu estou em construção há 20 anos, desde 99. Me formei em engenharia, tive a oportunidade de trabalhar em comunidades carentes, em Minas Gerais, ensinando as pessoas a trabalharem. Trabalhei junto ao Senai também. Fiz grandes obras, pequenas obras. Trabalhei dentro de comunidades carentes em Belo Horizonte, em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, tudo isso, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vi que se eu trouxesse toda essa experiência, como engenheiro, como professor, na área também do Senai, que é uma escola de profissionalizante, quando eu trouxe isso para a realidade, eu já tinha... Apareceu várias armas para me lutar. Então, foi fácil? Não. Mas essas armas ajudaram muito eu seguir dali para frente. É o seguinte, pessoal. Qual que é a visão que eu sempre coloco para os alunos? É o seguinte. Você precisa saber com muita clareza, para onde você quer ir, tá? Vamos imaginar aqui esse gráfico aqui, ó. Imagina que aqui fosse o dinheiro e aqui o tempo, tá? Em um ano, depois que essa crise passar, daqui um ano, como você pode visualizar seu futuro? Não adianta, não, a crise é muito pesada, eu não vou conseguir nada durante essa crise, aí você fica paralisado. Não, acredite que você vai passar por essa crise e que você pode agora aproveitar esse tempo, por assim dizer, mais vago e traçar um plano real. Um plano que vai mudar alguma coisa? Vai. Mas um plano que você vai ter tudo escrito onde você quer chegar. Tá? Por exemplo, daqui um ano. Onde você quer estar? Onde você quer estar? O que você quer conquistar? Se você pegar e falar, daqui um ano eu quero ter 50 mil. Eu quero ter 50 mil na minha conta livre, tá? Eu vou passar por essa crise, eu vou ver a oportunidade que tem nessa crise de eu ajudar as outras pessoas e também estruturar uma nova profissão, aprender habilidades novas. O país, depois que passar a crise, ele vai ter que recuperar o tempo perdido. Construções vão voltar a aquecer e você tem que estar preparado. Então, se você não souber daqui um ano quanto você quer livre, depois que você pagou tudo, quanto você quer no seu bolso, isso você tem que pensar agora. Não, agora é só sobrevivência, só sobrevivência. Pessoal, é sobrevivência, é ajudar as outras pessoas e pensar no seu futuro. Pensar no seu futuro. Então, se você daqui um ano você quer que sobre 50 mil dólares, depois se você pagou todas as suas despesas, você não pode pensar assim, ó. Pensar dessa forma. 50 mil dividido por 12 meses, 6 meses aqui, um ano lá, eu vou começar a guardar 4 mil dólares. Cara, mas eu não tenho como guardar 4 mil dólares. Realmente, se você pensar desse jeito aqui, ó, 4 mil, é quase que impossível. Às vezes esse valor é o que você está ganhando agora ou nem está ganhando nessa crise. Então, a forma que eu convido você a pensar é de forma exponencial. É assim, ó. De forma exponencial, tá? Vou ter aqui, ó. Ó, assim, ó.
tá? Pensar assim, você vai começar a traçar um plano bem detalhado, que a gente vai ver logo daqui a pouco, e às vezes depois que passar essa crise, daqui 1 mês, 2 meses, nesse novo plano, você vai sobrar aqui $500. Mas esses $500 faz parte do primeiro degrau que você precisa para atingir os 50 mil. Como? Olha aqui, o grande montante está aqui, ó. O grande montante está aqui, ó. Por quê? Você vai ter tempo de pensar para os próximos 6 meses. Você vai se preparar aqui, e vai saber o que fazer a partir daqui 6 meses, até completar 1 ano. Por exemplo, se você decide que vai trabalhar com carpintaria finish, mas vai atender hotéis ou asilos, você tem que começar agora a procurar os gerentes de hotéis, gerentes de asilos, ver qual é a necessidade maior deles, se prepararem. Ah, tá, eu vou trabalhar em asilo, fazendo manutenção de instalação de cerâmica, trocando rejunte e tudo. Como você pode pensar nisso agora? Tá? É momento de crise? Mas é momento de reflexão, momento de pensar como você pode, depois que passar essa crise, você pode criar seu negócio, continuar com seu negócio. Não pense assim, ó. Não pense assim. Assim realmente fica pesado. Pense de forma exponencial, fazendo um pouco a cada dia e, a partir daqui, já descobrindo o que você precisa fazer para atingir os 50 mil. Tá, beleza. E agora, como eu posso pensar? Eu não sei fazer plano de negócio, eu não sei fazer planejamento. Como? Eu vou mostrar aqui uma forma muito simples de você pensar um negócio sem fazer um plano de negócio. É um Canva, é um quadro onde você vai colocar todas as informações que você precisa para criar o negócio. A partir de amanhã nós teremos aulas exclusivas para os nossos alunos também e, na medida do possível, de 2 em 2 dias, a gente vai trazer um conteúdo aberto também para que todos possam usufruir nesse momento difícil, mas um momento de reflexão, momento de planejar o futuro. Ah, mas está tão incerto, eu não sei como que vai ser, o que eu vou planejar agora? Cara, pense, é nessa hora que surgem as maiores oportunidades, sem explorar de ninguém, ajudando as pessoas, coloque à disposição para ajudar as pessoas, mas tire tempo também para pensar no seu futuro. Agora, pessoal, olha esse quadro aqui, ó. Nesse quadro aqui, a gente vai desenhar como podemos, nesse quadro aqui, ó, colocar toda a informação que um pequeno construtor, porque você é pequeno, você está começando, um pequeno construtor pode colocar todas as informações aqui e se dar bem na construção, com crise, sem crise. Esse quadro você vai colocar na frente lá da sua sala, dentro do seu carro, onde for. O que esse quadro a gente vai colocar? Nesse aqui, ó, você tem que entender quem é seu cliente. Seu cliente. Vou escrever aqui melhor. Você tem que saber com clareza quem é seu cliente. Quem você vai atender para você atingir aquela meta sua ousada lá, ó, de ganhar. Isso aqui é lucro, tá? Isso aqui é lucro. Depois você pagou tudo. Depois, para você atingir essa meta ousada aí, quem é seu cliente? Depois você precisa entender qual que é a proposta de valor. Qual valor você vai entregar para esse cliente? Qual valor você vai entregar para esse cliente para que ele possa te contratar e continuar te contratando e continuar te contratando? A sua proposta de valor.
é o que você entrega para ele. Daqui a pouco nós vamos falar sobre cada uma coisa dessa, tá? Como você se relaciona com o seu cliente? Relacionamento com cliente. Isso é antes. Relacionamento com cliente, isso é antes. Por isso que lá no planejamento as coisas vão acontecer daqui 6 meses. Você vai continuar fazendo o que você está fazendo agora, mas daqui 6 meses. Daqui 6 meses as coisas precisam começar a acontecer e você precisa começar a relacionar com ele antes. Quais os canais de distribuição você vai usar? Quais os canais de distribuição? O seu relacionamento antes e depois? Pelo correio, pelo WhatsApp, pelo Facebook, Instagram, Home Advisor, Thumbtack, AngelList e várias outras formas de você se relacionar com o seu cliente. Ok, eu sei quem é meu cliente, entendo que uma proposta de valor que eu tenho que entregar para ele, me relaciono com ele através dos canais de distribuição e quais são as receitas que são geradas. Quais as receitas? De onde vem o dinheiro? Pode ser como? Pode ser através de empreitadas, pode ser através de empreitadas, através de indicação de trabalho, contratos de manutenção. Você tem um contrato de manutenção de um hotel, de um asilo. Tudo isso tem que estar muito escrito no seu plano. Você tem que saber disso, é no P0, é agora. O que você quer daqui certo tempo. Beleza? Do lado de cá, você tem que entender quem são seus parceiros. Quem vai te ajudar a atingir esses objetivos? Seus parceiros. É a Escola da Construção, é o Jeff, é o João, é o José, é a Home Depot, é a Lowe's, é a Monique Supplies, é a Benjamin Moore, é o meu contador, é o meu parceiro. Você tem que saber, você vai escrever aqui, daqui a pouco a gente vai escrever aqui, com clareza, quem são essas pessoas que vão te ajudar a atingir os seus objetivos. Aqui, pessoal, é as atividades que você precisa fazer para que isso aconteça. As atividades. Aqui, os recursos. Recurso humano, recurso financeiro. E aqui, a sua estrutura de despesas. Agora a gente vai preencher. A gente vai preencher isso aqui, tá? A gente vai preencher isso aqui. Olha aqui, vou até mudar a cor aqui. Vou colocar um roxo, tá? Vamos lá. Quem é seu cliente? Quem é seu cliente? Vamos supor que você queira atender um asilo, tá? Um asilo, ó. Asilo. É seu cliente. Um asilo. Como você pode relacionar com esse asilo? Você pode relacionar com o asilo, já que você está pensando lá um ano para frente, você tem que começar a pensar como encontrar os gerentes de asilos. Você tem que começar a ir nos asilos. Se não é uma característica sua, começar também a ver como você pode doar-se para o asilo primeiro, entregar para ele, entrega primeiro serviço voluntário, visite as pessoas. Olha para você ver, parece que não tem nada a ver, né? Mas se você, 6 meses antes, começa a visitar de forma genuína, visitar as pessoas, pode ser que naquele asilo você não pegue nenhum trabalho, mas você está fazendo bem, você está indo visitar as pessoas, os velhinhos, está doando do seu tempo. Você mexe com banheiro? Trabalha com banheiro? Se ofereça ir lá e reformar um asilo sem cobrar. Para quê? Para você conhecer o gerente do asilo. Qual que é
proposta de valor que você pode entregar para esse gerente de asilo? Ele quer o quê? Ele quer pontualidade. Pontualidade. Ele quer qualidade. Ele quer limpeza. Ele quer preço justo. Isso, ó, ninguém ganha dinheiro. Você entrega um trabalho para o seu cliente e ele te paga pela percepção de valor que ele tem. Se ele percebeu que os valores que ele espera foram supridos, ele vai te pagar. E vai te chamar de novo e te pagar de novo. E vai te chamar de novo e te pagar de novo. Mas ele tem que ter essa percepção de valor. Olha, nós já sabemos quem é o cliente. Isso aqui poderia ser o americano proprietário de casa, poderia ser os hotéis, poderia ser a comunidade brasileira, você se especializasse em atender a comunidade brasileira, ou os irlandeses, ou os portugueses, ou os hispanos. Você tem que se posicionar, tá? Para que você possa planejar melhor, você tem que conhecer o seu cliente. Você tem que conhecer ao máximo o seu cliente. Beleza. Como que eu posso me relacionar com ele antes? Indo lá, visitando. Visita. Entregando valor. Se colocando à disposição para fazer algum tipo de serviço. Quais são os canais de distribuição? Você pode usar. E mesmo o canal de distribuição é ir ter o asilo. Se o seu cliente não é asilo, é hotéis, mande panfleto pelo correio ou manda e-mail. Mas você, lembrando aqui, ó, você tem 6 meses para pensar esse negócio. Não é desculpa. Não é desculpa falar que você não teve tempo, que daqui 6 meses você não sabe como que vai acontecer, o que vai acontecer, aí passa dia, passa noite e vai ficar do mesmo jeito. Então, estamos passando por uma situação bem complicada. Mas quem vai sofrer mais é quem não quiser parar agora e planejar. Mas não é um planejamento, eu já faço planejamento todo dia, eu já sei fazer isso. Pessoal, é um planejamento simples. Eu vou disponibilizar depois, tá? Um PDF com mais detalhes disso aqui. Porque aqui, né, às vezes a letra não está boa e tudo. Eu vou disponibilizar um PDF para vocês. Agora é o seguinte, olha, eu sei quem é o cliente, eu sei o que ele espera de mim, me relacionei com ele e quero fazer com ele o quê? Um contrato de manutenção ou fazer empreitadas. Um contrato de manutenção ou empreitadas. Eu tenho que saber bem claro como que vai ser a minha prestação de serviço. Com muita clareza, eu tenho que saber disso. Beleza. Do lado de cá, que é os parceiros, as atividades, os recursos e as despesas, é a parte da sua empresa. É a parte importante para suportar tudo isso que você está propondo entregar. Então você tem que colocar aqui, ó, todos os parceiros. João, por nome mesmo, coloca o número de telefone. José, coloca o número de telefone. O Jeff, da Escola da Construção, coloca o número de telefone. Para fazer isso aqui, pessoal, é legal utilizar post-its. Tem até aqui, ó. O post-it assim, ó. Ó, quando você for preencher o seu, pode colocar assim, ó, post-its. Tá? O nome de todo mundo aqui que você quer, ó. Coloca aqui, fica mais fácil de você preencher esse quadro. Os parceiros que vai te ajudar. Que hora que você tem que pensar nisso? É agora, não é depois. Vou pensar no parceiro depois. Não, tem que pensar no parceiro é agora. Grande Lucas, boa noite, Lucas. Ô Pedro, é isso aí. O seguinte, aqui o Pedro. Agora que eu entendi, ô Patrick.
Pessoal, aqui o que eu quis dizer é que você tem que colocar o nome no seu quadro de todo mundo que pode te ajudar a atingir seus objetivos. Você não pode querer ir sozinho. Sozinho é mais difícil, é mais pesado ir sozinho. Tá? Então, queira ter parceiros. Eu me coloco à disposição para os que já foram meus alunos, que são meus alunos, os que estão chegando agora. Quem não é aluno, quer traçar um plano como esse, venha ter escola. Diferente se você é aluno ou não, vem, eu posso te orientar de forma individual. Tá? Eu consigo fazer isso ainda hoje assim, esses dias, ou por conferência, pelo Zoom, ou por algum Hangout. Beleza, meu cliente é o asilo. Vou entregar para ele trabalho de qualidade, pontualidade, limpeza. Vou visitar os asilos. Eu vou oferecer para fazer trabalho para ele, primeiro, voluntário, algum trabalho meu, do meu braço, do meu suor. Pessoal, para você atingir um sonho de querer criar alguma coisa, você tem que estar disposto a esforçar. Esforço físico mesmo. Trabalhar muito, trabalhar todos os dias. Nós estamos passando por uma das maiores crises, talvez a maior que vai vir econômica. Quem vai sobressair é quem se posicionar e quem planejar. E quem está disposto a colocar a mão na massa. Quem está disposto a ajudar o outro, sem esperar nada de volta. Mas isso é sagrado, vai vir de volta. Se você se posiciona em ajudar as outras pessoas, volta novamente. Então é isso. Os parceiros é o que vai te ajudar a atingir seus objetivos. Quais que são as atividades que você precisa fazer para que você consiga atingir esses objetivos? Você precisa visitas, você precisa vender, você precisa fazer contrato, você precisa comprar, você precisa executar a obra, você precisa cuidar do seu funcionário, contratar, você precisa executar o trabalho com qualidade. O que você precisa também? De recursos para isso, pessoas. E precisa de dinheiro que vai sair de onde? Lá das receitas e vão vir para cá para que você possa realmente entregar o melhor serviço. Olha, cara, você é doido. No meio de uma crise dessa, que todo mundo está pensando só no problema da saúde, você vem falar com a gente que a gente deve planejar agora, daqui um ano, daqui um futuro. Pessoal, precisa. Ou você faz isso, ou você vai amargar alguns dias pela frente. Ou você para agora, aproveita essa parada geral e coloca no papel seu futuro, indiferente do que acontecer, coloca no papel o que você quer para o futuro, ou você vai passar aperto. Coloque no papel o que você quer e comece a agir de acordo com o que você planejou, ou você vai passar aperto. Beleza. As despesas. Nós temos despesas o quê? Fixas e variáveis. Vamos aqui, ó. Despesas fixas e despesas variáveis. Despesas fixas e variáveis. O que são despesas fixas, pessoal, de um negócio? E você tem que ficar muito atento, muito atento. Despesa fixa é toda aquela... Agora está até fácil de ver o que é despesa fixas. Parou a obra. Quais são as despesas que continuaram? Seguro do carro, aluguel, prestação do carro, água, luz, telefone. Tudo isso aqui, ó, é despesa fixa. É muito importante você reconhecer isso quando você tem um negócio. O que é despesa fixa e o que é despesa variável. Despesa variável está mais ligada em material e mão de obra. Tá? Material e mão de obra. Porque material você só vai gastar se tiver obra. Mão de obra também.
despesa fixa, ou tendo obra ou não. Se você abrir o negócio, ou se você está aqui nos Estados Unidos, mesmo sem ter seu próprio negócio, elas vão vir. Então, é muito importante você saber qual é o percentual das suas despesas fixas. Vamos supor que você começa um negócio e faz 100 mil por ano, tá? E você gasta 20 mil de despesa fixa. Você consegue fazer a conta certinho e gasta 20 mil de despesa fixa. Então, se você gasta 20 mil, sua despesa fixa é o quê? É 20%. Sua despesa fixa é 20%. Guarda esse número, tá? Muito importante. Sua despesa fixa é 20%. Você tem que ficar de olho na despesa fixa. Despesa fixa deve, para um cara que quer ter sucesso na construção, ele tem que ficar de olho para cortar a despesa fixa. Despesa fixa é igual unha, se não cortar, cresce. Então você tem que estar bem atento. Cada mês, o que é que eu posso eliminar? Isso eu posso eliminar. Isso aqui a gente segue, não precisa disso, não precisa disso. Ficar atento, focado em eliminar despesas fixas, tá? Vocês vão entender por quê. Se você não olhar com muito detalhe para a despesa fixa, o que acontece, tá? Olha um grande erro, nós vamos voltar lá naquele detalhe lá. Olha o grande erro que acontece com muita gente. Foi lá, a pessoa pegou um trabalho de mão de obra. De mão de obra. Ele gastou 10 mil. 10 mil de material. 5 mil. E ele mesmo, ele está começando, ele mesmo foi lá e ele mesmo vai fazer o trabalho, tá? Ele vai, não, de mão de obra vai ser eu e o Zé, nós vamos gastar tantos dias, vai dar 10 mil. Beleza. De material, vamos gastar 5 mil. Aí eles correm lá e falam, eu faço esse trabalho por 15 mil. Faço esse trabalho por 15 mil. Pessoal, olha o problema. Eu faço trabalho por 15 mil. O João, adoece e não pode ir fazer o trabalho, mas ele assinou um contrato que ele precisa entregar aquele trabalho. Ele tem que mandar o Antônio ir lá fazer. Ele vai pegar o dinheiro dele, que ele ia ganhar, e pagar o Antônio. O dinheiro que ele ia ganhar aqui, ele vai tirar do bolso e pagar o Antônio. Porque ele precisa entregar o trabalho. O que ele esqueceu aqui que foi fatal? Ele esqueceu aqui de duas coisas. Ele esqueceu aqui dos impostos. Ele esqueceu aqui do custo fixo, que a gente calculou lá atrás. E ele esqueceu de colocar o lucro dele. Olha, se ele não colocou o lucro, na hora que ele teve que tirar do dele aqui para pagar o Antônio, acabou, ele já tomou prejuízo. Vamos colocar aqui do bruto que o imposto fosse 10% do bruto. O imposto não é assim que se calcula. Imposto é do lucro. Mas só para ficar uma conta fácil aqui, vamos lá. Vamos supor que aqui seja 10%. O custo fixo, 20%, não foi? Que a gente olhou lá. E o lucro, vamos colocar aqui também que fosse 20%. Tá? Então aqui daria quanto? Quanto? Daria aqui de imposto 1.500, de custo fixo 3.000 e de lucro 3.000. Quanto que daria o resultado dessa obra aqui então? Teria que ser quanto? 22.500. 22.500. Ele não poderia nunca vender essa obra por isso aqui, E é que a maioria das pessoas fazem. A maioria das pessoas aqui nos Estados Unidos, fazem isso. Então, ele não cresce. O que faz uma empresa crescer, pessoal, é o lucro. O que faz uma empresa crescer é o lucro. Não é nada mais do que isso. É o lucro que vai fazer você reinvestir. O custo fixo está aqui, custo fixo é custo fixo. Você trabalhando ou não, ele vai ter. Então você precisa colocar ele na sua conta. Porque o que acontece?
No final do ano, agora mesmo a gente está na época dos impostos. A pessoa, rapaz, eu não esperava que eu ia pagar tanto dinheiro de imposto. Parece que era uma surpresa, parece que é o primeiro ano que teve imposto na América. Sendo que ele poderia planejar antes. Ele poderia pensar nisso. É aonde? Ele tem que pensar em tudo isso aqui, ó. Tem que pensar no P0. Tudo isso que vai encarretar aqui na sua jornada de criação de negócio. Então, pessoal, ó, voltando no quadro aqui, ó. Esse quadro tem que ser o guia do seu negócio. A partir daqui, claro que sai coisas muito importantes, né? Sai coisas muito importantes aqui, como um plano de ação, pra você saber cada coisa, quem vai ficar responsável por cada etapa, quanto que isso vai custar. Ô Lucas fazendo uma pergunta aqui, ó, sobre os impostos. Ô Lucas, sim, eu coloquei aqui só para ficar mais fácil de calcular. O imposto é depois do lucro, tá? É baseado no lucro. Então vai dar de 20% a 30% do lucro. Aqui eu coloquei, só para a conta ficar mais fácil, coloquei 10% do bruto, que no final vai dar mais ou menos o valor real, tá? Mas é depois, o imposto é depois do lucro mesmo, é em cima do lucro, beleza? Ali é só para facilitar a conta. Pessoal, coisas importantíssimas que saem aqui. Você precisa aprender a ler um projeto com detalhe. Você precisa aprender a fazer um orçamento com detalhe. Senão tudo isso, tudo que você vai achando que sabe, falando ah não, eu acho que a gente vai gastar isso, eu acho que aqui são tantos square feet, eu acho que isso aqui gasta uma semana. O achômetro é muito complicado, tá pessoal? Pessoal, estamos chegando no final, o que a gente viu aqui? A gente viu essa forma de pensar, é muito mais fácil você atingir um objetivo. Tá? O que eu estou falando com vocês são tudo coisas que eu faço na minha vida. Tá? Eu estou criando um negócio nos Estados Unidos, já a escola está indo para 3 anos, passaram quase 600 alunos pela escola. A minha matriz de pensamento, é essa, tá? Onde eu comecei pequeno, comecei. A minha matriz aqui de 4 anos, eu estou aqui mais ou menos. Tudo vai acontecer da agora em diante, nos próximos 2 anos. Tá? Então você pode também traçar uma meta. Uma meta simples, se quiser uma meta ousada, uma meta super ambiciosa. É você que tem que saber qual é o preço você está disposto a pagar. Na verdade é essa. Qual o preço você está disposto a pagar? Com crise ou sem crise? Coloca à disposição de lutar, indiferente do que está acontecendo. Sem esquecer de pensar nas pessoas. Não faça nada que possa prejudicar as pessoas. Outra coisa que a gente viu foi esse quadro. Você entender quem é seu cliente, saber o que ele espera de você, relacionar com ele, utilizar os canais para isso, antes e depois, as receitas, né, que pode surgir desse relacionamento. Saber os seus parceiros com muita clareza, quem são seus parceiros, como eles podem te ajudar. As atividades que você precisa fazer. Tem trabalho, pessoal, não acha que você vai ganhar dinheiro fácil na construção. Nem aqui, nem no lugar do mundo. Precisa de muito esforço, muita ponta de lápis, muita calculadora, muito suor, muito braço forte para você conseguir enxergar oportunidades e se dar bem nelas. A construção é sim um dos melhores setores para se ganhar dinheiro. E agora, mediante uma crise sem precedente, eu convido vocês a, junto comigo, pensar mais, traçar um plano para o futuro. Às vezes essa parada serve para isso até. Pensa, trace um plano. E aí, sim, na próxima crise, que as crises são cíclicas, elas vão voltar, você com certeza vai estar muito mais preparado para elas, tá? Então aqui, por último, a gente viu a estrutura das despesas, né? Despesas fixas e variáveis. É muito importante a gente entender isso e também
aqui na última página. Aqui, um instante. Aqui é muito importante a gente ter esse cuidado, né? De não dar o preço, porque isso aqui você acaba ficando a vida toda, 10, 15 anos, sem sair do lugar, porque você não levou em conta os impostos, os custos fixos e o lucro. Pessoal, muito obrigado. Os que são alunos, a partir de amanhã também a gente vai ter conteúdos mais direcionados a vocês também, exclusivos. E a gente teve que dar uma parada, por uma semana. Acredito que semana que vem a gente já tem outras diretrizes sobre a aula prática. Esse final de semana a gente não vai poder ter aula prática, mas eu quero ter essa proximidade com vocês. Enquanto não pode começar a aula prática, vamos conversar, vamos tratar de assunto de planejamento, para que na hora que você colocar em prática o que você vai aprender, vai fazer muito mais sentido. Isso que eu estou falando aqui, ó, é tão importante quanto a prática. Leve a sério isso, tá bom? Divulgue para outras pessoas e que a gente possa estar firmes aí enfrentando. Vamos ver ali? Ó o Patrick. Mas está muito difícil lutar com isso. Muitas pequenas empresas começando a trabalhar com preços baixos. Dificulta um pouco o nosso preço. Mesmo tendo qualidade e competência com nossos clientes. O Duílas concorda? Ô Patrick, vamos lá, vamos fazer algumas perguntas aí, pessoal. Por isso, ô Patrick, é importante posicionamento. Aqui, ó, posicionamento, tá? Porque às vezes você está posicionado atendendo um cliente, quando você olha de lado, tem outros clientes e outras oportunidades que antes não estavam sendo vistas. Entendeu? Ó, outras oportunidades, tá todo mundo atendendo o americano proprietário de casa. Mas por que eu não olho aqui de lado e olho os asilos, os hotéis? Outras oportunidades. Amanhã vou fazer outra live falando sobre a corrida do ouro. A grande corrida do ouro, como que a gente pode ver oportunidade em onde quase ninguém está vendo, tá? Beleza, pessoal? Pode continuar depois aí mandando perguntas. Eu vou responder a todos. Boa noite e um abraço a todos. Valeu, muito obrigado.